Salve amigos do Enferodonto, esse é o nosso canal de aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia e hoje abordaremos o conteúdo de sinais vitais. Veremos como essa temática é abordada nos principais concursos públicos de enfermagem. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, seus comentários, ativa as notificações. Enferodonto, aulas descomplicadas. Salve amigos do Enferodonto, estamos aqui mais uma vez reunidos e hoje a gente vai falar sobre sinais vitais, né? Primeiro agradecer o pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, no nosso Instagram, né? No Instagram do Enferodonto tem algumas dicas lá, umas postagens de enfermagem, odontologia, dicas de concurso. Nós temos o nosso canal no YouTube que está crescendo com os seguidores. A gente pede que o pessoal deixa seus comentários, ativa a notificação e compartilha, né? Ajuda esse canal a crescer aí, porque se você me ajuda, a gente vai trazer mais conteúdos e, claro, esse projeto é um projeto independente, não é um projeto lucrativo, um projeto de chegar ao Brasil, às fronteiras interestaduais, por assim dizer, né? Eu sou estudante de concurso público, nunca deixei de prestar concurso público. Aqui na Paraíba até à noite faz calor, viu? Então, se eu ficar pingando aqui, não fica com medo não, tá certo? Mas é uma vontade nossa, né, de ajudar e ser ajudado no rumo dos concursos públicos. Hoje eu utilizo muito a ferramenta do YouTube para os meus estudos, então fica uma mão lavando a outra, tá certo? Então, por favor, se inscreve lá no nosso canal, compartilha e não deixe de deixar seus recados, seus comentários. Isso aí é um feedback positivo ou negativo, que vai fazer com que a gente melhore e que a gente se motive, não é isso? E dá seu like, né? Aquele famoso likezinho também ajuda a gente aí, tá certo? Existe já na nossa lista, na nossa playlist, uma aula sobre semiologia de semiotécnica. Então, nessa aula nós temos justamente todo o aparato de interpretação de sinais vitais. Então, lá você vai ver temperatura, os valores normais de temperatura, febre, a hipotermia, pulso, o valor normal do pulso, criança, adulto. Você vai ver a taxifigmia, a bradisfigmia, a respiração, a dica como você vai realizar a aferição da respiração, os tipos de respirações, né? A técnica de realização da aferição de pressão arterial. Então a gente não vai esmiuçar novamente uma aula que já está bem trabalhadazinha para vocês se deleitarem nela, certo? Então hoje nós veremos como é que os sinais vitais se comportam em questões de concurso, principalmente dessas bancas mais atuais. Então, nós estamos trazendo um rol de questões. Essas questões estão divididas em nível médio e nível superior para mostrar que sinais vitais é um conteúdo que não tem essa questão de categoria. Está lá na Lei do Exercício Profissional, a 7.498, que deixa bem claro que todo profissional de enfermagem ele está habilitado a descrever e reconhecer sinais vitais. Se você é profissional de enfermagem ou você é profissional de saúde, você vai trabalhar com sinais vitais. Está lá na sua grade de formação. Dentista tem que aprender a aferir sinais vitais. Enfermagem, isso aí já é uma bandeira da própria enfermagem, né? A aferição de sinais vitais. Se você trabalha numa UPA, você vai trabalhar com sinais vitais, principalmente na galera que vai trabalhar com acolhimento e classificação de risco. Se você trabalha hoje numa unidade básica de saúde, o caderno 28 do Ministério da Saúde, que trata do acolhimento, já deixa bem claro que as pessoas devem ser triadas com o critério da classificação de risco. Não é a ordem de chegada, não é a idade, embora a idade seja um fator que vá contribuir para você classificar uma fila, mas o primeiro critério é justamente os sinais vitais. Então, a partir dessa magnitude de importância dessa prática, que muitas vezes é realizada
com os seus sentidos, o sentido da visão, o sentido da audição, o sentido tátil, e outras vezes vai ser necessário você utilizar instrumentos, como por exemplo, se você estiver aferindo objetivamente uma temperatura, mesmo assim, indiretamente você tem uma impressão do quão hipertérmico ou hipotérmico uma pessoa esteja, né? E tudo isso está bem tratado lá na nossa aula, que vai falar das técnicas propedêuticas, a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Porque os sinais vitais é pura semiologia. E a semiologia anda com as técnicas propedêuticas, que são nada mais, nada menos do que o uso dos seus sentidos, a visão, a palpação e a ausculta. Tá certo? Então vamos ver como é que os sinais vitais se comportam em questões de concursos. E a partir dessas questões a gente vai trazendo alguns comentários que às vezes não são trabalhados em outras aulas. E às vezes já foram trabalhados e aí fica só justamente o reforço daquilo que você já vem trazendo aí na sua prática, nos seus estudos, na sua vivência. Tá certo? Então vamos para frente. A prefeitura, né? Prefeitura de Pitangueiras, o ano de 2019, São Paulo, a banca é a Consulplan, ela tem como seguinte texto: a Consulplan é uma banca paraibana, né? Então, vamos lá ver aí o que é que ela nos trouxe de questão de sinais vitais. Em relação aos sinais vitais, analise as afirmativas a seguir. São indicadores do estado de saúde do paciente. Está correto, viu, galera? Olha, os sinais vitais ele é um indicador objetivo, rápido e prático de saber como está o estado grave ou a ausência de gravidade em pessoas. E ele é a base justamente para aquele protocolo que nós chamamos de protocolo de Manchester, que vai dividir a classificação em vermelho, de atendimento imediato, amarelo, que vai poder esperar até 1 hora, a laranja, que são 30 minutos, e verde, que pode ser até 2 horas, ou uma coisa não urgente, que é o azul. Tá certo? Então, o protocolo de Manchester ele está diretamente relacionado a isso sim, sinais vitais. Mas voltando para a questão, ele nos diz que são indicadores do estado de saúde do paciente. Está correto. Item 2. O uso de alguns medicamentos podem afetar ou mais os sinais vitais. Pode afetar um ou mais sinais vitais. Está certo? Está certo. Alguns medicamentos podem, por exemplo, ser hipotensores e baixar os níveis de pressão arterial. Alguns medicamentos podem elevar os níveis de pressão arterial, de pulso, de respiração, como por exemplo a epinefrina, a adrenalina. E não só medicamentos, né? A gente também tem drogas, por assim dizer, né? Que podem interferir diretamente na leitura dos sinais vitais. Então isso também está correto, galera. Item 3. Os sistemas circulatório e respiratório são os únicos que afetam diretamente os sinais vitais. Os sistemas circulatório e respiratório são os únicos que afetam diretamente os sinais vitais. Claro que não. Você tem o sistema endócrino, você tem o sistema neurológico, que vai afetar os seus sinais vitais. O hipotireoidismo, por exemplo, pode causar hipotermia, né? Vamos dizer assim, uma crise convulsiva, um estado de hiperexcitação neuronal pode causar o quê? Uma elevação da pressão arterial, uma elevação do pulso. Então, não é apenas o sistema respiratório e o sistema circulatório que vão ter sua relação direta com os sinais vitais. Claro que os sinais vitais compreendem a análise desses dois sistemas. Então, essa questão aqui vai ficar falsa, porque ela está incompleta, né? Vamos lá. Item 4. Fatores extrínsecos ao paciente não afetam os sinais vitais, como, por exemplo, fatores ambientais. Claro que afetam. Vai verificar, por exemplo, a temperatura de uma pessoa que esteja numa sauna ou despido lá no Polo Norte, numa geleira, né? Então, claro que o ambiente externo vai interferir, sim, na leitura dos sinais vitais. Certo? Então, esse item também está incorreto. Qual a nossa resposta? É a letra A. Nós temos justamente que os sinais vitais é um resumo objetivo para você saber o estado de saúde e de gravidade do seu cliente e que alguns medicamentos e drogas e outras situações como fatores externos
podem interferir sim na leitura dos sinais vitais. Essa foi a nossa primeira questão de comportamento de sinais vitais em questões de concurso. Nós temos agora a banca FURB, né? Eu não procurei saber qual é a sigla de FURB, né? Mas é da Prefeitura de Timbó, Santa Catarina, técnico de enfermagem. Vamos lá. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde e da garantia das funções circulatória, respiratória, neural e endócrina do corpo. Podem servir como mecanismos de comunicação universal sobre o estado do paciente e da gravidade da doença. Isto posto, analise as condições abaixo e identifique as que devem ser consideradas na obtenção dos sinais vitais. Então vamos lá. Condições ambientais como temperatura e umidade do local. Então, claro, as condições ambientais devem ser consideradas na obtenção dos sinais vitais. Perfeito, o item 1 está correto. Condições pessoais como exercício físico, tensão emocional e alimentação vão interferir sim nos sinais vitais, então, claro, você tem que considerar isso aí. Uma pessoa, por exemplo, que chega para verificar a pressão arterial e ele acabou de realizar a atividade física, vai estar com os níveis de pressão arterial elevados, pulso elevado, respiração elevada. Então, você tem as condições ambientais que vão interferir, sim, um ambiente externo. Você tem os fatores pessoais, sim, que vão interferir na leitura dos seus sinais vitais. Vamos lá. Condições dos equipamentos que devem ser apropriados, limpos e calibrados regularmente. Claro. Tu vens verificar, por exemplo, a pressão arterial. Vem aferir a pressão arterial e o esfigmomanômetro, aquele reloginho, porque a galera chama, né, o reloginho, ele está descalibrado. Então, ele vai te dar uma falsa hipertensão ou uma pseudo-hipertensão ou hipotensão, né? Então, todos esses itens estão corretos. E anotem aí que essa questão é questão de literatura, viu? Questão bacana para você aprender com ela. Então, as condições 1, 2 e 3 estão corretas, corretíssimas. Vamos avançar aqui. Vamos lá. 2021, Prefeitura de Lontras, e parece que foi a própria Prefeitura que realizou esse concurso. Então, vamos lá. Cargo técnico de enfermagem. Ao atender um paciente adulto na unidade básica de saúde, o técnico de enfermagem verifica os sinais vitais, medidas corporais básicas que compreendem. Olha lá o que a gente disse no começo do nosso diálogo, que sinais vitais hoje é uma realidade nas unidades básicas de saúde, justamente pelo acolhimento. O acolhimento e classificação de risco. Então, vamos lá. Ele quer saber quais são os sinais vitais básicos. Temperatura e pressão arterial está correto, mas está incompleto. Temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial, aparentemente é o mais correto. Temperatura, frequência cardíaca e pressão arterial, faltou respiração e nenhuma da resposta. Então, galera, é o famoso TRPP, né? A temperatura, a respiração, o pulso e a pressão arterial. Então, letra B é a nossa resposta da questão, bem objetivo para você fixar justamente os 4 principais sinais vitais, lembrando que a dor, e tem uma aula lá no Enferodonto, no playlist sobre semiologia da dor, também é considerado o 5º sinal vital, tá certo? Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, não deixe de ativar as notificações e não deixe de deixar sua opinião, tá bom? Vamos lá. 2020, Banca IBAD, a prova foi do IAPN, né? Não sei, mas é no Acre, técnico de enfermagem. Vamos lá. Temperatura corporal é o equilíbrio entre a produção e a perda de calor no organismo, né? Mediado pelo centro termorregulador. Este sinal vital pode ser verificado na região axilar, inguinal, bucal ou retal. A temperatura axilar é a mais comumente verificada e é correto afirmar que, segundo Oliveira, 2016, o seu valor normal varia no adulto. Então, galera, não deixa de pegar justamente os parâmetros dos sinais vitais dos adultos. É o que mais cai. Claro que as crianças também é um fator importante. Lactentes, recém-nascidos e escolares também tem que estar na ponta da língua, mas questão de adulto
é muito pesado. Então, vem muitas questões justamente com a referência dos sinais vitais normais em adultos. E aí ele quer saber qual é o correto, né? Então, o valor da temperatura axilar. E ele, nessa questão você já vai de cara ter um aprendizado, porque ele vai dizer outras regiões de aferição de temperatura. E lembre-se, as regiões interferem sim. Existem regiões que são com a temperatura mais alta, principalmente a região retal, e aí vai ser uma temperatura mais assim, próxima, com a leitura mais fidedigna, ao passo que outras são mais acessíveis, mas tem essa particularidade de ter uma temperatura um pouco mais baixa. Então, na região axilar, o valor normal, vamos lá, é de 34 a 35,5 graus Celsius? Não. É de 35,5 a 36,9 graus Celsius? Ok. É de 37 a 37,7 graus Celsius? Galera, aqui já é febre. De 38 a 39 graus Celsius, aqui já é febre moderada. De 39 a 40 graus já é febre alta. Então, a nossa resposta é justamente essa aqui, ó, 35,5 graus Celsius e 36, até 36,9 graus Celsius. É a nossa variação normal no adulto, certo? Vamos lá. A Banca 2020, ano 2020, a Banca Instituto Unifil, a prefeitura foi de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, né? Então vamos lá. O controle da temperatura corporal é realizado mediante a utilização do termômetro. O mais utilizado é o do mercúrio, mas cada vez mais torna-se frequente o uso dos termômetros eletrônicos em nosso meio de trabalho. Sobre esse sinal vital, assinale a alternativa correta. A aferição axilar é considerada a mais fidedigna e é a verificação mais frequente do nosso meio. Olha, a aferição axilar ela é a mais frequente, mas não é a mais fidedigna. Tá certo? Como ela quer a resposta correta, então, por enquanto, nós não temos o item A como correto. Ela é a mais utilizada, claro, mas a mais fiel é a retal. Tá certo? Temos também a membrana timpânica. Tá? Não é tão comum estar utilizando o termômetro de membrana timpânica, mas também é uma aferição muito específica. Tá certo? Vamos lá. Item B. A aferição axilar não é útil em casos de hipotermia? Claro que não. Ela é útil sim. Inclusive, ela é mais prática para a gente identificar de forma rápida o estado de temperatura da pessoa. Né? A aferição retal é contraindicada em pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas no reto e períneo. Olha, vamos deixar aqui em suspensão. Certo? A aferição oral é contraindicada transitoriamente após o ato de fumar. A aferição oral é contraindicada transitoriamente após o ato de fumar. Olha, não é transitoriamente não, é terminantemente proibido verificar a aferição oral após fumar. Porque vai dar uma leitura alta. O cigarro ele produz isso aí, um aumento da temperatura. Né? Então assim, a aferição retal é contraindicada em pacientes submetidos a intervenções cirúrgicas do reto e períneo. Nesse caso, essa é a nossa resposta da questão, justamente por interferir nas leituras da aferição retal, de processo inflamatório, infeccioso ou até mesmo a recuperação cirúrgica. Então, essa é a resposta da nossa questão. É uma questão que exige um pouco mais de detalhes com relação à temperatura. E, num resumo geral, o que você tem que entender? Que a temperatura ela vai ser aferida com um instrumento. Você tem ela de forma direta e de forma indireta. A indireta é justamente utilizando o seu sentido tátil, mas isso aí é uma coisa como se você precisasse apagar fogo. Né? Então, se você tem um instrumento para aferir a temperatura, você vai trabalhar com esse instrumento, que é justamente o termômetro. Né? Existem áreas de aferição de temperatura corporal, tá certo? A mais comum é a região axilar, mas você ainda pode utilizar a região bucal, você pode utilizar a região retal. Claro que cada uma tem suas particularidades e vai depender também dos termômetros que você esteja utilizando. Tá? Outra coisa, que em determinados locais vai existir especificações que você não vai utilizar. Como, por exemplo, a pessoa está com um processo inflamatório na boca,
como uma afta, uma gengivite. Então você não vai verificar a temperatura ali, porque tende a temperatura estar mais alta pelo quadro da inflamação. O quadro de tabagismo também não vai poder indicar a aferição da temperatura após o cara estar fumando com o uso do termômetro, tá certo? E já na temperatura retal, cirurgias, processos inflamatórios, processos infecciosos, tudo isso vai contraindicar. Então esse é o resumo prático do sinal vital temperatura, mas você tem todo ele detalhado na nossa aula lá no Inferodonto. Segue lá na nossa playlist e se inscreve no canal. Questão da Gualimp, Prefeitura de Areal, Rio de Janeiro, ano é 2020. Ele diz lá, mudamos agora o sinal vital, estamos falando de respiração. A respiração é uma das funções essenciais à vida. É através dela que o corpo promove permanentemente o suprimento de oxigênio necessário ao organismo, vital para a manutenção da vida. Sobre os tipos de respiração, assinale a correta. Então aqui é uma questão clássica de semiologia, certo? É uma questão muito clássica de semiologia e para você ver que cai em todas as provas de concurso, está trazendo uma questão de sinais vitais, semiologia, semiotécnica. Não deixe de assistir lá a nossa aula. Então vamos lá. Ele que é a correta. Eupneia, respiração que se processa com movimentos regulares, sem dificuldade e na frequência média. Qual a frequência média? A literatura vai dizer que é de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Acima de 20 incursões nós chamaremos de taquipneia e abaixo de 12 incursões respiratórias nós chamaremos de bradipneia. Dependendo da literatura que você esteja estudando, você vai ter como frequência respiratória normal no adulto de 16 a 22, de 16 a 20, de 12 a 20. Então, de 12 a 22, na média geral, nas grandes literaturas, principalmente de Potter, que é o Fundamentos de Enfermagem, nós vamos ter a frequência respiratória de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Então, vamos lá. Se quer a correta, o item A está correto. Vamos discutir aqui os outros elementos. Letra B, apneia, dificuldade na execução dos movimentos respiratórios. Galera, a apneia é a ausência de respiração. E já a dificuldade na execução dos movimentos respiratórios é chamada de dispneia. No item C, dispneia é a ausência dos movimentos respiratórios, equivale à parada respiratória. Ele inverteu, né? Isso aí é a definição clássica de apneia. Letra D, taquipneia, a diminuição na frequência média dos movimentos respiratórios. Ele inverteu também. A taquipneia é o aumento da frequência respiratória, ao passo que a bradipneia é a diminuição abaixo da frequência normal das incursões respiratórias, do movimento de inspiração e expiração. Tem uma dica interessante, é que se você estiver aferindo a frequência respiratória, não diga ao seu cliente que você está realizando esse procedimento para não tornar a respiração consciente e ele mudar o seu padrão respiratório. E aí a literatura, os livros de semiologia recomendam que na hora que você estiver aferindo o pulso, você já está automaticamente, depois que você aferir o pulso, você vai fazer a leitura da frequência respiratória sem que aquele cliente saiba que você está contando os movimentos de inspiração e expiração, que é chamado de uma incursão respiratória. Então, uma incursão respiratória compreende justamente a inspiração e a expiração. Você vai observar isso através da expansibilidade torácica do seu cliente. Respondida a questão, letra A, eupneia, respiração sem dificuldades. 2020, Banca Fundeb, Gestão de Concursos, órgão, a Prefeitura de Barão de Cocais, Minas Gerais. Vamos lá. Sobre sinais vitais, é falso afirmar. Então, incorreto afirmar. Vamos lá. Os exercícios físicos, as emoções como ansiedade e estresse, o uso de agasalhos diminuem a dissipação de calor e dessa forma implicam no aumento da temperatura. Tá certo, né? A atividade física, a pessoa está muito agasalhada, tudo isso vai fazer com que eleve a temperatura corporal e dê uma leitura elevada, né? Para mensurar a pressão arterial, é necessário certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não praticou exercícios físicos nos últimos 60 a 90 minutos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos, ou fumou até 30 minutos antes e não está com as pernas cruzadas. Capinha de livro de semiologia.
Isso aí justamente são todas as recomendações necessárias para se obter uma aferição de pressão arterial mais fidedigna possível. Vamos lá. Em adultos, o pulso normal em repouso é de 60 a 100 batimentos por minuto. Se ele for irregular, muito rápido ou muito lento, o técnico de enfermagem deve comunicar ao enfermeiro ou ao médico, pois pode ser sinal de doença cardiovascular. Isso também está correto, não é isso? Então, a frequência de pulso é justamente de 60 a 100. Abaixo de 60 nós chamaremos de bradisfigmia e acima de 60 taquisfigmia, né? E isso vai repercutir justamente na função circulatória do seu cliente. A taquipneia é a diminuição da frequência média dos movimentos respiratórios que pode ser verificada contando durante 1 minuto o número de inspirações e expirações. Galera, a taquipneia é justamente o aumento da frequência respiratória e não a diminuição. Só que deu uma coisa muito interessante que eu ainda não tinha falado. Os sinais vitais devem ser avaliados em 1 minuto. Então você vai verificar a frequência respiratória, a frequência cardíaca, a pulsação contando em 1 minuto. Tá certo? É bem interessante aí o complemento da questão. E se ele quer a resposta incorreta, então é a letra D, porque a taquipneia é justamente o aumento da frequência respiratória superior a 20 incursões por minuto. Vamos a outra questão. A Prefeitura de Arapiraca, Alagoas, a própria Prefeitura promoveu, né, o concurso e o cargo é de técnico de enfermagem. Vamos lá. Os sinais vitais são medidas de índices fisiológicos na avaliação das funções corporais básicas. São exemplos de situações constatadas imediatamente a partir da aferição dos sinais vitais. Então vamos lá. São exemplos de situações constatadas imediatamente a partir da aferição dos sinais vitais. Quando eu verifico os sinais vitais, eu posso ter um pulso rítmico ou arrítmico? Tá perfeito, né? A ortopneia, que é uma respiração que você precisa estar numa posição para facilitar a sua respiração. Então, numa posição sentada, numa posição... Não confundam a ortopneia com a eupneia, que é a respiração normal. A ortopneia é um tipo de respiração em que você precisa estar numa posição específica para respirar melhor. Tá certo? Então, mas a ortopneia é uma condição que a gente observa assim na aferição dos sinais vitais. A normotensão e a pirexia, que é justamente a febre, né? E a febre hiperpirética é justamente a febre superior a 41 graus Celsius. Item B, aparentemente até aqui está tudo certo, né? Taquisfigmia, que é o aumento da frequência do pulso acima de 100. Hipertensão, valores de pressão arterial superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Você vai ter as graduações, hipertensão 1, 2 e 3. Né? Agora, hipoglicemia. Embora seja hoje uma prática muito corriqueira se verificar a glicemia das pessoas, mas a glicemia não é considerada um sinal vital. Tá certo? Então, nesse ponto, a questão te dá uma pegadinha. É uma coisa que você faz bastante, mas a aferição da glicemia não é considerada, porque sinais vitais, temperatura, pressão, pulso e respiração, e o quinto sinal vital, que é chamado a semiologia da dor. Vamos lá. Respiração sibilante, você vai ver sim na semiologia da respiração, né? Principalmente em indivíduos asmáticos. Refluxo valvar mitral, talvez isso aí você não vai identificar isso no sinal vital. Mas a hipotensão e a hipotermia, sim. Mas o refluxo valvar mitral, aí vai ter que fazer um exame bastante específico. Às vezes um ecocardiograma para você ter a impressão desse diagnóstico. Então isso aí não é aferido no sinal vital. Pulso dicrótico, febre, taquipneia e desnutrição. A desnutrição quebrou o elemento aqui desse item, né? A desnutrição não vai ser, embora seja uma medida que é chamada de antropometria, né? Antropometria, você vai trabalhar com peso e altura e calcular o índice de massa corporal, mas a desnutrição não é um sinal vital, né? O peso e a altura, perdão. A hipertensão, sim, bradipneia sim, hipotermia sim, mas a pielonefrite é uma infecção, né? Lá nos néfros,
né, nos rins. Então, não é sinal vital. Então, olha lá, pulso, você vai ter a leitura se é rítmico ou arrítmico. A ortopneia, a forma como ele está respirando. A normotensão são os valores normais de pressão arterial. E a pirexia, que é um estado de febre. Essa é a resposta da nossa questão. Gabarito é a letra A. Vamos para lá. 2019, IDHTEC e IDHTEC, o órgão Prefeitura de Santa Catarina, o cargo é de técnico de enfermagem. Vamos lá. São fatores que geralmente influenciam aumentando a frequência do pulso. Quais são os fatores que vão aumentar a frequência do pulso? Aí ele quer aquele fator que não aumenta. Exercício de curta duração aumenta a frequência? Claro que aumenta. A hipotermia. Galera, a hipotermia diminui a frequência do pulso, né? Dor aguda e ansiedade aumentam sim a frequência do pulso. Medicamentos cronotrópicos, a epinefrina, que é um vasoconstritor, vai aumentar sim a frequência de pulso. A precária oxigenação vai provocar a diminuição da frequência do pulso, ou às vezes até mesmo aumenta a frequência do pulso. Mas a hipotermia não vai aumentar a frequência do pulso, tá certo? A hipotermia vai justamente diminuir a frequência do nosso pulso, tá bom? Vamos a outra questão. Olha lá, chegamos agora em verificação de pressão arterial. Vimos temperatura, vimos respiração, vimos pulso. Chegamos agora no quarto sinal vital, que é a pressão arterial. A verificação da pressão arterial, ela deve ser feita utilizando o esfigmomanômetro calibrado e em conformidade com o diâmetro do braço do paciente. Além disso, outros cuidados devem ser seguidos para que o valor da pressão arterial seja fidedigno. Entre eles, destaca-se: o paciente pode ficar deitado ou sentado durante a medida. Está correto, né? O braço do paciente deve ser mantido ao nível do fígado. Galera, não é do fígado, é do coração, certo? Então, o braço do paciente deve ficar ao nível do coração. Se 2 está falso, automaticamente a letra A, a letra B, a letra A e a letra B já estão eliminadas no meu gabarito. Então, vamos lá. O braço do paciente deve estar completamente nu, sem mangas apertadas ou largas. Claro, quando você vai verificar a pressão arterial, o braço ele não pode estar, o manguito ele não pode ser sobreposto à roupa, porque vai causar leituras imprecisas. Então, 3 está correta. O paciente deve estar relaxado e com as pernas cruzadas. Olha, gente, pernas cruzadas é um item bastante, vamos dizer assim, cobrado em provas de pegadinha, né? Então, não tem esse negócio de perna cruzada, não. As pernas devem estar livres e fletidas, ou seja, dobradas, tá certo? Então, mas cruzadas não. Isso aí vai causar um aumento de pressão que vai possivelmente aumentar ou talvez tornar infidedigna a leitura dos níveis de pressão arterial. Então, 4 está errado. Letra E não é o nosso gabarito. E o paciente não deve estar com a bexiga cheia. Correto. Vai ter que lembrar, pedir a ele para esvaziar a bexiga, ir lá no banheiro, dar uma urinada, voltar e verificar a pressão arterial, porque os níveis de urina vão liberar a angiotensina e a renina, que são vasoconstrictores que vão aumentar a pressão arterial. Então, o nosso gabarito é a letra D. A Banca Gualimpe, Prefeitura de Areal, Rio de Janeiro, ano de 2020, técnico de enfermagem. Ele diz lá: o técnico de enfermagem, ao aferir os sinais vitais de um paciente, verificou que o mesmo encontra-se com pressão arterial 12 por 8 milímetros de mercúrio e com respiração acelerada. Esse paciente encontra-se com a pressão normal? Sim. Com a pressão elevada? Não. Com a pressão baixa? Não. Com a pressão arterial baixa, também não. 12 por 8 é normotensão. E respiração acelerada acima de 20 incursões respiratórias, nós chamamos de taquipneia. A resposta é a letra A. Questão bem objetiva aí, né? Mais uma questão. A Banca IBAD, o órgão IAPM,
Acre, né? Então vamos lá, técnico de enfermagem. A pressão arterial é definida como a medida da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias quando o sangue é ejetado na corrente sanguínea pelo ventrículo esquerdo. Para evitar erros na aferição e obter o melhor resultado de pressão arterial, é correto afirmar que o paciente deve realizar atividade física moderada antes da aferição. Nunca, galera. A atividade física ela deve ser suspensa em até 60 minutos antes da realização da aferição da pressão arterial, né? Estar na posição sentada, beleza. Manter o tronco recostado, ó, encostado e recostado e relaxado no encosto da cadeira, do jeito que eu estou aqui, ó, e as pernas relaxadas sem cruzar. Até agora parece que é a resposta à nossa questão. Vamos lá. Comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida. Isso aqui está totalmente contraindicado. Principalmente fumo e cafeína, galera. Não é indicado vai causar um aumento da pressão arterial, né? Manter o braço posicionado verticalmente, alinhado ao corpo durante a medida. Ó, galera, o braço não fica vertical, ele fica horizontal na altura do seu pré-córdia, na altura do coração. Então, também está errado, né? E posicionar-se em decúbito ventral caso esteja acamado, ou seja, ele vai ficar com de bruço, de peixinho, né? Decúbito ventral é com essa parte aqui, ó. O decúbito dorsal é a região das costas. Então, a resposta correta é a letra B. B de bola. Vamos lá. Ano 2025, Banca AV Moreira, órgão Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré, Piauí. Cargo técnico de enfermagem. Vamos lá. A aferição e monitoramento dos sinais vitais dos pacientes é uma tarefa rotineira executada pelos profissionais de enfermagem. Tá vendo? Atividade rotineira. Em relação aos sinais vitais, é falso afirmar, que é a resposta incorreta. A força ou amplitude de um pulso reflete o volume de sangue ejetado contra a parede arterial a cada contração cardíaca e a condição do sistema vascular arterial levando ao local da pulsação. Pode ser fraca, forte, imperceptível ou limitada. Então, a força e amplitude, justamente a força que o sangue exerce a partir da contração do coração. A contração provoca uma onda de ejeção de sangue que vai exercer uma pressão sobre as artérias e veias. Isso aí é chamado da pulsação e também da pressão arterial, né? Então isso aí está correto. A letra B, a frequência respiratória normal em repouso em uma criança de 8 meses de idade é maior do que uma criança de 3 anos de idade. Você vai ter uma frequência respiratória dos recém-nascidos, dos lactentes, dos escolares e depois adolescentes e adultos, tá certo? Então dá uma olhada lá no nosso vídeo e você vai constatar que essa resposta também está corretíssima. A hipotensão ortostática, isso é um fenômeno que acontece, ou postural, ocorre quando uma pessoa normotensa apresenta sintomas de pressão elevada ao se mover para uma posição mais baixa. Na verdade, a hipotensão ortostática é justamente um quadro de, como o próprio nome já diz, baixa da pressão, né? Vai diminuir os valores de pressão arterial quando ele está numa posição baixa que se levanta, ele está sentado, está deitado, que rapidamente ele fica de pé, né? E aí dá aquela síncope, aquela tontura, aquela hipotensão vasovagal e a pessoa tem essa sensação ruim. Você vai matar essa resposta justamente na relação de hipotensão com hipertensão. Como é que o fenômeno é hipotensão arterial e ele vai me dar um quadro de hipertensão? Nossa resposta da questão é justamente a letra C. Mas vamos continuar. Na aferição da pressão arterial, o som do primeiro batimento corresponde à pressão sistólica, né? O primeiro som de Korotkoff. E o desaparecimento ou abafamento do mesmo corresponde à pressão diastólica. Tá corretinhos. Letra E. O local onde a temperatura é mensurada, aí vai dizer a oral, retal, axilar, membrana timpânica, artéria temporal, esofágica, artéria pulmonar ou até mesmo a bexiga urinária, é fator que determina a temperatura do paciente. Claro, só fazendo aqui a parte mais básica possível, há uma diferença da temperatura oral para a temperatura retal para a temperatura axilar, onde a retal ela é 0,5 graus Celsius
mais elevada do que a temperatura axilar. Então, dependendo do local que você esteja ferindo, você vai ter uma temperatura um pouco mais elevada ou um pouco mais baixa. Mas resposta é o item C, hipotensão postural causando hipertensão, né? Ele fez uma confusão aí para te pegar. Chegamos ao fim, vimos como é que se comporta as principais questões de sinais vitais. Ora ele fala dos 4 sinais vitais, ora ele vai tratar os sinais vitais de forma isolada. Que é importante você saber os locais de aferição, principalmente temperatura, de pulso, saber os valores normais, especialmente em adultos, que são os mais cobrados, né? E, claro, as terminações técnicas que vêm lá da semiologia, apneia, dispneia, taxifigmia, bradisfigmia, hipertensão, hipotensão, pirexia, hipotermia. Então, todos esses termos técnicos, claro, também são muito bem explorados pelas bancas de concurso. Então, chegamos ao nosso final. Você aguentou o Enferodonto, o RMA2 por 40 minutos. E isso deve ter sido muito positivo para você, porque para mim foi, tá certo? Não deixe de se inscrever no nosso canal. O Enferodonto está no YouTube, o Enferodonto está no Instagram. Não deixe de dar seu like ou dislike. Deixa os seus comentários, ativa as notificações e, mais importante do que a velocidade, meus amigos, é a direção. Direcione os seus estudos, direcione as suas vidas para as coisas boas, para as coisas que vêm do alto, como o Padre Jonas Habib nos diz, né? Um forte abraço, fica aí desejos de sucesso e até a próxima aula. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos. Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.